Dois amigos foram caçar em uma região da Bahia, mas o que eles acabaram vendo na mata não parecia ser da terra e muito menos humano. E tudo aconteceu em um sábado de 1973. O Geraldo Nunes de Souza, na época, tinha 18 anos, e nesse dia em questão ele decidiu ir caçar com o seu amigo de nome Eliomar. E o local escolhido foi uma mata que ficava no distrito de Maracangalha, que pertencia a São Sebastião do Passé, que fica mais ou menos a quase 60 quilômetros de Salvador, na Bahia. E de acordo com ele, no sábado pela manhã, eles saíram de casa levando espingardas, cartucheira e também uma faca. E levaram também anzóis e linhas para pescar, caso a caça não estivesse muito boa. De acordo com o Geraldo, eles entraram na mata de nome Mucuri 2 e até o horário do almoço, por volta do meio-dia, eles ainda não tinham conseguido caçar nada. Então, decidiram passar o restante do dia pescando em um rio. E enquanto caminhavam pela mata, o Geraldo e o Eliomar começaram a escutar um barulho que ele descreveu ser muito parecido com o som de um liquidificador extremamente alto. Eles acreditaram que pudesse se tratar de um avião, mas aquele barulho era muito diferente e nesse momento eles começaram a ficar assustados. Os dois caminharam mais um pouco e assim que saíram da mata para um pasto mais aberto, eles viram da onde vinha o barulho. A cerca de 10 metros de distância deles, os dois observaram um estranho objeto pousado e, assustados, decidiram se esconder ali. A nave tinha o formato de um prato sobre o outro, com uma espécie de antena em cima, mas eles não viram nenhuma espécie de janela e também nenhum tipo de escrita nela. E o Geraldo, que era torneiro mecânico da usina de 5 Rios, observou que seriam 3 pernas de apoio para aquele disco que estavam apoiadas e fincadas no chão. E na parte central da nave também existia uma faixa que emitia luzes coloridas e girava de uma forma muito rápida. E assustados com o que estavam vendo, e mesmo estando escondidos, os dois começaram a sentir alguns sintomas fisiológicos. Eles sentiam a boca seca, os olhos lacrimejantes e também ardência no pulmão quando eles respiravam. Ao mesmo tempo que a temperatura do ambiente parecia estar subindo muito rápido, o que fez com que um cheiro muito estranho fosse exalado no ar, causando a eles fraqueza e também aquela sensação de desmaio. Ainda assim, eles preferiram permanecer ali sem serem vistos. E do esconderijo, eles conseguiram ver uma porta se abrindo naquela nave. A porta se abria para o lado como se fosse uma porta sanfonada. E o interior da nave era bem iluminado com várias luzes coloridas. Até esse momento, eles não tinham visto nenhum tripulante, mas assim que aquela porta se abriu e observando melhor, eles viram uma figura descer por uma espécie de escada. A figura tinha o formato de um humanoide, mas estranhamente ele parecia ser feito de vapor transparente, algo que mais lembrava uma espécie de camuflagem. E logo atrás dessa primeira figura surgiu uma outra igual que também desceu as escadas. O primeiro se abaixou e começou a recolher algumas coisas no chão que pareciam ser pedras e plantas, e o segundo ficou em pé como se fosse uma espécie de sentinela. Estranhamente, ele carregava na mão um aparelho que o Geraldo assemelhou a uma espécie de arpão eletrônico. E ainda dentro da nave foi possível ver mais uma figura iguais às outras duas, mas essa não desceu. Aqueles 3 seres ainda carregavam na cintura um cinto iluminado com luzes coloridas. Os 2 seres ficaram ali do lado de fora por mais ou menos 3 minutos, até que o que estava catando as coisas no chão voltou para dentro da nave e depois ele foi seguido por outro que parecia ser uma sentinela. Então a porta sanfonada se fechou e aquele anel de luz colorida que ficava no meio da nave começou a girar de uma forma mais rápida. E esse movimento provocou uma forte ventania no ambiente, fazendo com que algumas folhas se levantassem do chão. E com a velocidade aumentando, um zumbido agudo começou a ecoar pelo ambiente, fazendo com que as 2 testemunhas tampassem os ouvidos. O objeto subiu no ar, depois recolheu aquelas 3 pernas, subiu mais um pouco e então disparou na direção do céu, simplesmente desaparecendo. Nesse momento, as 2 testemunhas decidiram voltar para suas casas. E ainda nesse mesmo dia, eles contaram aos seus conhecidos o que tinha acontecido, contaram também a alguns amigos de trabalho, mas ninguém parecia acreditar e inclusive disseram que provavelmente os 2 tinham consumido algo ilícito, o que eles negaram. E aparentemente no domingo o Geraldo decidiu retornar até aquele local, mas ao chegar lá ele viu que um trator já estava revirando a terra que tinha marcas de queimado, no exato local onde ele disse ter visto aquele disco pousado. E quando ele foi trabalhar, ele acabou descobrindo que o próprio dono da usina 5 Rios tinha mandado o trator naquela região para revirar a terra,
Inclusive, falou para os funcionários não comentar sobre o assunto ou seriam demitidos. E os anos se passaram, o Geraldo se casou, teve filho, mas se tornou um homem muito assustado. Não gostava de falar sobre esse assunto, pois tinha a sensação que a todo tempo ele estava sendo vigiado. Já o seu amigo Eliomar, ele declarou que após aquele encontro na mata, o amigo começou a ter alguns comportamentos estranhos. Ele se trancava no quarto durante todo um final de semana e bebia muito, e um ano depois, o Eliomar acabou se auto-executando com um tiro, mas ninguém entendia o porquê isso tinha acontecido. Por que motivos ele estava agindo daquela forma. E o Geraldo ainda afirmou que a forma como aquela criatura se camuflava era muito parecida com a criatura do filme Predador, que ele só foi assistir anos depois de ter o encontro na mata. Mas aquela transparência era muito semelhante com o que ele tinha visto em Maracangalha. E todo esse caso, que ficou conhecido como caso Maracangalha, foi publicado pelo jornal O Correio da Bahia na data de 2 de dezembro e depois foi republicado em alguns blogs e sites na internet. Porém, não é um caso muito conhecido. E o que os amigos viram na mata permaneceu um mistério. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham achado interessante. Deixem aí nos comentários se vocês já conheciam essa história. Eu já tinha contado ela aqui no perfil, mas bem lá no início, então como algumas pessoas ainda não conhecem, eu decidi contar mais uma vez.